Boa noite, meus irmãos. Prazer estar aqui com os irmãos. Agradeço o convite do pastor Álvaro, muitos amigos, muitos irmãos queridos aqui. E convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, segundo livro de Samuel, capítulo 9. Diz assim o texto: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto do seu senhor. Você e os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E enfim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor. Irmãos, eu fui militar por 30 anos, agora pela barba já dá para perceber que eu estou aposentado, né? Mas passei 30 anos na Marinha e nós vivemos numa sociedade que defende a meritocracia, defende a ideia de que o mérito é que nos ordena, o mérito é que nos abençoa. E nas Forças Armadas, isso é muito considerado. As Forças Armadas são o ápice dessa cultura, onde o mérito garante conquistas, onde o mérito garante avanço, crescimento, é o mérito. Tanto que nas Forças Armadas há 2 tipos de promoção. Você pode ser promovido por antiguidade ou por mérito. São 3 vagas para mérito e 1 vaga para antiguidade. Ou seja, aquele que não tem mérito, ele é promovido só quando é inevitável, né? Ele já está tão antigo que ele é promovido. Então, o mérito, ele é contemplado, ele é premiado nas Forças Armadas. Mas, como tudo em uma sociedade caída, como tudo em uma sociedade que é manchada pelo pecado, sempre há muitas brechas e sempre há muitos erros e muitas contradições nessa ideia de mérito. Eu vou ilustrar isso com uma história, com uma anedota que se conta na Marinha, né, que se conta nas Forças Armadas. A Marinha, ela é cheia dessas histórias que a gente ouve e pensa: isso não aconteceu. Mas aconteceu. É anedótico, mas é verdade. Não sei se você sabe, a Marinha tem uma viagem chamada Viagem de Ouro. É o navio Escola Brasil. Ele é o encerramento do curso dos aspirantes, né? Aqueles que vão para a escola naval, passam 4 anos lá para serem oficiais, e no final do curso eles saem numa viagem de instrução. O nome oficial dessa viagem, que é chamada Viagem de Ouro, é viagem de instrução.
E essa viagem é chamada viagem de ouro justamente porque dá um bom retorno financeiro. Você viaja para o exterior, visita vários países, além de você ter um capital financeiro por conta do ganho, né, pela viagem, você também adquire um capital cultural por estar conhecendo vários países ao longo dessa viagem. Só que é um navio. E como todo navio, tem que ter alguém para trabalhar nesse navio, né? Os aspirantes estão indo aprender, mas alguém precisa cozinhar, alguém precisa cuidar da papelada, alguém precisa cuidar dos motores, fazer o navio funcionar, andar, alguém tem que lavar o banheiro. Então, vários praças acabam indo também para essa viagem e é considerado, então, um prêmio. Os militares ganham essa viagem como um prêmio. E a Marinha estabeleceu critérios de mérito para que cada um possa fazer essa viagem. Então, os primeiros colocados de curso, aqueles que têm maior pontuação, aqueles que têm mais dias de mar, e alguns critérios que eles consideram meritórios para aqueles que cumprirem esses requisitos poderem fazer a viagem de ouro. E vão ser premiados fazendo essa viagem. Mas, todo ano, toda viagem, tem gente que você olha que está lá e que você pensa, por que esse cara está aqui? Que pontuação que ele tem? O que ele está? Por que ele está nesse navio? Então, numa dessas viagens, havia tanta gente estranha, tanta gente que as pessoas olhavam assim e falavam, esse cara não era para estar aqui. Tanta gente, que começou aquele burburinho nos corredores, né? E burburinho para lá, e burburinho para cá, e fala daqui, acabou que chegou no ouvido do comandante do navio. O comandante do navio reuniu todo mundo lá no convés e começou essa conversa com uma pergunta inusitada. E não tem nada a ver com o meu nome não, tá? A história é assim mesmo. Coincidentemente, meu nome é Tartaruga. Mas o comandante começou a conversa perguntando o seguinte, tartarugas sobem em árvore? E a resposta para isso, obviamente, é não. Tartarugas não sobem em árvore. E alguém disse, não, tartaruga não sobe em árvore. Então, depois disso, ele faz uma outra pergunta. Então, a que conclusão você chega se você olhar para o alto de uma árvore e lá em cima tem uma tartaruga? A conclusão óbvia que se chega é que alguém colocou aquela tartaruga lá. Porque se tartaruga não sobe árvore e tem uma tartaruga em cima da árvore, é porque alguém colocou a tartaruga lá. E quando disseram isso para o comandante, ele olhou e falou assim, então, senhores, não mexam com as minhas tartarugas. Ou seja, aquelas pessoas não tinham mérito para estar lá. Aquelas pessoas não tinham pontuação, não cumpriram os requisitos, mas estavam lá, e se estavam lá, é porque alguém as colocou lá. Então agora, guarde essa história e vamos para a história de Mefibosete. Nesse momento, nós temos a paz já estabelecida. Davi já havia derrotado todos os seus inimigos e ele reinava sobre Israel com paz. Ele já estava completamente realizado. Volte um pouco aí no capítulo 8, verso 15. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. O seu reinado já estava estabelecido. Davi já estava com o seu trono completamente em paz. Então, agora, por estar em paz, por não haver mais nenhuma preocupação com inimigos externos, pelo seu reinado já está estabelecido, então agora ele para, respira e olha e diz, será que resta alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Por causa de Jonatas. Então agora nós precisamos voltar um pouco na história para resgatar essa aliança, resgatar essa aliança que se estabeleceu entre Davi e Jonatas. Volte um pouco aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Deixe marcado aí 2 Samuel, mas volte aí para o capítulo 18 do primeiro livro de Samuel. Versos 1 a 4 do capítulo 18. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi
e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonas o amava com a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Aqui, meus irmãos, nós temos a primeira menção da aliança de Davi com Jonatas. Só que essa primeira menção já traz no seu bojo algo muito importante. Nós temos aqui, da parte de Jonatas, embora ele não falasse, embora não houvesse ainda verbalizado isso, Jonatas está declarando que reconhece em Davi o chamado dele para ser rei. Porque pense, ele é filho do rei. Jonatas é filho do rei, ele é filho de Saul, seria o seu herdeiro natural. Só que ao passar a Davi a sua capa, a sua armadura, a sua espada e o seu arco, ele já está demonstrando ali, embora que não com palavras, mas ele já está demonstrando ali que está reconhecendo em Davi um chamado, reconhece em Davi um rei. É o herdeiro passando as suas armas, é o herdeiro do trono passando para Davi as suas armas. Mas nós temos ainda um segundo momento, capítulo 20, versos 12 a 17. Jonatas disse a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã, ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei o meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser. Se eu não o avisar disso e não o deixar ir embora, para que você siga em paz. E que o Senhor esteja com você, como tem estado com meu pai. E se eu então ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra. Nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo, pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua alma. Então aqui agora, a visão de Jonatas fica mais clara. Ele era o herdeiro, ele sabia que o pai já estava em conflito com Davi e estava dizendo que iria preservar, iria militar, iria trabalhar para que Davi sobrevivesse. E ele já está se reportando a Davi como quem seria o próximo rei. Olha, cuida da minha descendência, cuida da minha família. Ele já está vislumbrando com mais firmeza o futuro. Então o que acontece é que Davi faltaria a uma festa. Davi falta a essa festa e Saul confessa que quer matá-lo. Eu quero matá-lo. Então Jonatas avisa Davi. Davi então deveria preservar Jonatas e a sua descendência por causa desse aviso. Havia essa aliança. Mas ainda temos um outro momento dessa aliança, capítulo 23, versos 15 a 18. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. E aqui agora ele explicita, ele verbaliza aquilo que ele já havia sinalizado desde o seu primeiro encontro. Ele já havia reconhecido em Davi um rei. Ele já havia reconhecido o chamado de Deus sobre Davi. E agora ele diz: olha, você será rei sobre Israel. E ele então diz que eles estão em aliança. Aliança de que ele iria cuidar da sua família. Davi realmente se torna rei. Só que, além de Saul,
por mais que Davi não tivesse buscado isso, além da morte de Saul, também morre Jonatas no processo. Então Davi já está agora, no texto onde nós lemos, nesse processo de completa estabilidade. E agora já está de posse das promessas que Deus lhe fez no capítulo 7 de 2 Samuel. Promessas de um trono eterno, promessas de que estaria com ele incondicionalmente e que lhe daria uma descendência que estaria no trono para sempre. Ele já havia recebido essas promessas de Deus sobre a perenidade do seu trono. Então agora ele se lembra da aliança com Jonatas. Ele se lembra daquilo que havia combinado com Jonatas. Então ele volta-se para Mefibosete. Mefibosete, ele se torna alguém com problema nas pernas. Volte um pouco, capítulo 4, verso 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Ele ficou manco, fugido. Ele tinha apenas 5 anos. Quando Saul e Jonatas morreram, ele está fugindo, porque era costume naquela época se eliminar a descendência do rei, para que não houvesse quem viesse reivindicar o trono. Então a sua ama leva essa criança com medo de que Davi viesse exterminar a descendência de Saul. Então foge com ele. Nesse momento, Mefibosete, agora, quando Davi o chama, no texto que lemos, Mefibosete já tinha um filho. Já havia passado um bom tempo, ele tinha 5 anos quando foi levado, e agora ele já tinha um filho. Demorou todo esse tempo para que Davi se estabelecesse, para que ele pudesse ter a tranquilidade de olhar para trás e dizer: eu preciso agora cumprir a minha promessa a Jonatas, eu preciso cumprir a minha aliança. Davi, então, manda buscar Mefibosete. Percebam, então, meus irmãos, que a única razão para Davi procurar por ele é uma aliança que foi feita sem a participação dele. Uma aliança que foi feita sem o envolvimento de Mefibosete. Talvez, eu não consegui estabelecer essa cronologia, mas talvez Mefibosete nem fosse nascido quando a aliança com Davi se estabeleceu, com a aliança de Jonatas e Davi se estabeleceu. Quando vê Mefibosete, Davi exclama o seu nome. O texto diz, no verso 6, Davi disse: Mefibosete. Eu imagino Davi com os braços abertos, estendidos, com um sorriso largo, recebendo Mefibosete lá no palácio. Mefibosete, com alegria, com uma felicidade, porque ele poderia então cumprir a aliança que ele tinha feito com Jonatas. Ele estava feliz porque ainda havia um descendente de Jonatas para que ele pudesse cumprir a sua aliança. Mefibosete não devia estar entendendo nada. Mefibosete estava lá no canto dele, um homem que naquela cultura, por ser alguém sem movimento das pernas, era alguém que era considerado um peso. Ele não poderia produzir, ele não poderia trabalhar, ele era alguém, um peso. Naquela cultura, ele não tinha valor, ele não tinha utilidade. Então, sem entender nada, ele coloca o seu rosto em terra, talvez imaginando que seria morto. Bom, consegui escapar quando tinha 5 anos, agora já era, agora chegou meu dia, agora chegou minha hora. Ele não devia estar entendendo nada. Mas Davi diz logo para ele: não tenha medo, porque serei bondoso com você. Por quê? Por causa de Jonatas, seu pai. Diante das declarações de Davi, Mefibosete demonstra que está completamente sem entender. Não sei por que estou aqui, não sei por que fui chamado aqui, não sei por que estou diante do rei. E ele diz: quem é esse servo? Verso 8. Quem é este servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto
como eu. Quando ele se apresenta como um cão morto, ele está dizendo alguém sem utilidade passada, sem utilidade futura. Davi já era rei consolidado. Não precisava de Mefibosete para nada. Mefibosete não iria afetar o seu reinado, não ia acrescentar nada ao reinado de Davi. Ele não precisava dessa legitimação, ele não precisava dessa confirmação. A presença de Mefibosete não acrescenta nada ao reinado de Davi. Mas Davi tinha uma aliança para honrar. Talvez Mefibosete nem soubesse dessa aliança. Talvez nem soubesse que essa aliança existia. Mas ele ainda assim estava sendo beneficiado por essa aliança. Ele estava sendo beneficiado por conta da fidelidade do rei a uma aliança que, embora ele não tivesse nenhuma participação, beneficiava ele diretamente. Mefibosete estava sendo alvo da graça do rei por causa de uma aliança estabelecida muito antes, talvez antes do seu nascimento. Não foi mérito de Mefibosete estar assentado na mesa do rei. Mefibosete não tinha nada para acrescentar. O que colocou Mefibosete na mesa do rei foi a fidelidade do rei a uma aliança que beneficia Mefibosete. O que colocou Mefibosete naquela mesa foi a fidelidade do rei a essa aliança. Aliança, meus irmãos, é um conceito muito importante nas Escrituras. A aliança é o meio pelo qual Deus escolheu se relacionar com a humanidade. Deus se relaciona com a humanidade por meio de alianças. Desde o Éden, Deus se relaciona conosco por meio de alianças. Mas, aliança após aliança, o que o ser humano faz na sua parte da aliança? Porque uma aliança ela é composta de uma parte dada pelo rei suzerano, aquele rei mais forte, mais poderoso. Ele apresenta condições a esse rei vassalo, a um outro rei que vai se beneficiar dessa aliança. Então esse rei vassalo precisa cumprir determinados requisitos, precisa obedecer de determinada forma para que o rei suzerano o proteja, o guarde. E essa é a ideia de aliança na cultura do Oriente Próximo. Mas o ser humano, desde o Éden, ele quebra as alianças. Deus chega no Éden e diz: olha só, o mundo inteiro é seu. Todas as árvores do mundo são suas. Multiplique-se, domine sobre os animais, governe esse mundo. Só tem uma árvore que não é para você tocar. Uma só. O mundo inteiro é seu, mas essa árvore aqui é minha. E qual a árvore que o homem vai? É nessa. Porque ele quebra a aliança. Outras alianças foram estabelecidas ao longo da história. E nós temos então a aliança mosaica, com Deus entregando as tábuas da lei, entregando a lei a Moisés, depois que retira o povo do Egito. E, mais uma vez, fracasso após fracasso, desobediência após desobediência, quebra de aliança. Já com o reino do norte destruído, Judá também quebra essa aliança. Então Deus, lá em Jeremias, depois que Jeremias já havia declarado a palavra do Senhor de que a aliança estava quebrada, Deus diz por meio do profeta Jeremias: olha, a aliança está quebrada por conta da sua desobediência, por conta da sua insistência em fazer o que é mal perante mim. Mas com essa aliança mosaica quebrada, o que Deus faz? Deus apresenta uma nova aliança. Deus faz promessas lá em Jeremias 31. Mas nós não vamos ler em Jeremias 31. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, porque nós vamos ter o mesmo texto já colocado no contexto de Jesus. Deixa marcado aí, mas vamos em Hebreus capítulo 8. Vamos ler 6 ao 12. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto também é mediador de superior aliança,
instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus então promete uma nova aliança, uma aliança que não é baseada no nosso desempenho, uma aliança que não é baseada na nossa habilidade, na nossa virtude, que não é baseada na nossa utilidade, que não é baseada no nosso mérito. Hebreus 8 fala de Jesus como mediador dessa nova aliança. Se você voltar um pouquinho aí, capítulo 7, verso 22, vai colocar ele como fiador, verso 22. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Quem conhece a figura do fiador? Fiador é aquele que paga quando o principal não paga. Eu alugo uma casa, sou responsável por pagar o aluguel da minha casa, mas se eu coloquei lá a minha irmã como minha fiadora, se eu não pagar o aluguel, quem vai pagar? A minha irmã. É uma garantia. Só que o nosso fiador, Jesus como fiador, ele já pagou a nossa dívida. Ele já pagou, ele já cumpriu. Nós nos tornamos filhos de Deus e somos chamados a assentar à mesa com o Senhor por causa dessa aliança que foi criada, estabelecida por Deus. Nós somos filhos de Deus por causa de uma aliança que foi feita sem o nosso mérito, sem a nossa participação. Nós não temos parte na aliança. A nova aliança já está cumprida, porque Jesus cumpriu a nossa parte. Essa aliança é inquebrável, porque Jesus encarnou e viveu nessa terra como nós. Ele obedeceu a lei, ele obedeceu a aliança, ele foi perfeitamente fiel até o fim, ele. Então, meus irmãos, a nossa parte da aliança já está cumprida. Por isso que nós, nos nossos pecados, nas nossas imperfeições, não temos o poder de quebrar a aliança que Deus estabeleceu entre Ele e o Filho. Por isso essa aliança é perfeita, por isso essa aliança inquebrável, porque nós não temos mais participação meritória. Porque todas as vezes, em todas as alianças, onde nós tínhamos algo a cumprir, por mínimo que fosse, nós quebrávamos. Se hoje a nossa salvação dependesse de nós, em qualquer grau, no mínimo grau, nós iríamos conseguir. Era uma árvore no mundo inteiro, e a gente conseguiu quebrar. Se nos fosse dada uma única condição, nós também iríamos quebrar. Por causa da queda, nós estamos quebrados. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Pai e Filho,
operaram a nossa salvação. A nossa salvação não é operada por nós. A nossa salvação não é feita por nós. A nossa salvação foi uma obra realizada pelo Pai e pelo Filho, e finalmente aplicada a nós pelo Espírito. Nós não temos participação, nós não temos mérito, nós não temos nenhuma virtude envolvida. Mefibosete era uma tartaruga em cima da árvore. Ele não merecia estar na mesa. Ele não tinha méritos para estar sentado na mesa do rei. Mas uma aliança colocou ele lá. Quem olhasse para Mefibosete na mesa do rei, iria pensar: o que esse cara está fazendo aqui? Por que esse homem está sentado e come todo dia na mesa do rei? Ele está lá porque alguém colocou ele lá. Não é mérito dele. Ele estava sendo beneficiado por uma aliança feita por outras pessoas, mas ele foi alvo dela. Eu, você e todo aquele que está em Cristo é filho do Rei, que participa da mesa. Nós também somos tartarugas em cima da árvore. Não era para nós estarmos lá. Não era para nós estarmos na presença de Deus. Mas Ele nos colocou lá. É favor, é graça, é amor, realizado, materializado, vivido, experimentado. É graça. Nós estamos assentados à mesa com o Rei. Nos lembramos disso todo mês, aqui no segundo domingo. Lá na Alvorada, no primeiro domingo, participei da mesa hoje pela manhã, tive o privilégio de estar assentado à mesa com o Rei, sem merecer. Mas Ele fez isso por nós. A aliança que foi estabelecida entre o Pai e o Filho nos beneficia e nos coloca na mesa do Rei. E o que isso diz respeito a nós, como aplicamos isso na nossa vida hoje? Primeiro quero falar com você que já é um cristão, que já pertence a Jesus, que já entregou a sua vida a Ele. Meus irmãos, nós vivemos numa linha tênue entre ter valor e não ter valor. É uma linha muito fina entre ter valor e não ter valor. Vou explicar. Nós somos pecadores miseráveis. Nós somos homens e mulheres caídos. Essa é uma verdade. Mas existe uma outra verdade, que por causa da aliança, nós também somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então nós precisamos ter cuidado ao andar nessa linha, cuidado ao andar nessa trajetória. Por quê? Porque nós corremos o risco de nos acharmos demais e achar que estamos aqui porque merecemos algo. Fizemos algo para merecer. Todo mundo, quando se converte, todo mundo assim que aceita Jesus, sabe que é um miserável pecador. Mas conforme vai passando o tempo e a gente vai crescendo e Deus vai dando graça e nós vamos conhecendo a palavra e nós vamos servindo e vamos sendo usados por Deus, chega uma hora que a gente fala assim: bom, eu acho que agora, eu realmente não valia nada, mas agora, eu acho que agora eu já estou dando aí a minha contribuição. Agora eu já estou, né? Quando Deus me colocou no time, eu ainda não era bom, mas agora eu estou jogando um bolão, agora eu tenho mérito. Cuidado com esse lado. Mas também tome cuidado para não se achar de menos, para se achar tão ruim que está fora da aliança. O fato da aliança não ter mérito é maravilhoso porque nivela todos nós. Nenhum de nós tem mérito, então nenhum de nós pode se achar o bom. Mas justamente por nenhum de nós ter mérito e todos nós termos sido colocados na mesa do Rei, não importa, meu irmão e minha irmã, como você se sinta pequeno. Deus sabe que nós somos pequenos, mas Ele quis colocar você na mesa. Você é filho do Deus vivo.
porque ele quis, ele fez isso. Então, não penda para um lado nem para o outro, não se ache de mais, mas também não se ache de menos. Tenha consciência de que você é um pecador, mas é um pecador perdoado. E agora eu quero falar com você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Talvez você já tenha ouvido falar tanto de Jesus, já tenha visto tantas coisas a respeito de Deus. Talvez você esteja aqui como Mefibosete, se sentindo um cão morto. Mas Jesus está aqui com os braços abertos, como Davi estava para Mefibosete. E ele está com os braços abertos e está dizendo: Guilherme. Ele está estendendo os braços a você, não porque você mereça, e nem porque você seja bom. Ele está estendendo os braços e abrindo e dizendo o seu nome com alegria, porque ele tem uma aliança, e essa aliança é inquebrável, e em Cristo você também pode se tornar filho de Deus. Em Cristo você também pode se assentar à mesa com ele, porque ele fez tudo o que era necessário para que você se assente hoje na mesa com o Rei. Basta que você se renda, basta que você confesse e receba essa graça. Mefibosete colocou o rosto em terra, achando que seria morto, e recebeu a bênção do Rei. O Rei está aqui hoje, com os braços abertos para você. Aceite os benefícios que o Rei está te dando, graciosamente. Amém?